Olá, oi gente, boa noite para quem está no Brasil, para quem está em Portugal. Bom dia para mim que estou em Hong Kong. Poderia ser São Paulo um pouco, né? Poderia ser uma cidade do Brasil, mas é Hong Kong. Olá, Cris, Valentina, Miriam. Me digam se vocês estão me ouvindo bem, me diga se está tudo bem por aí, porque eu estou do lado de fora, né? Minha internet, enfim. Mas estou em Hong Kong, estou aqui num rooftop nesse dia ensolarado e vou fazer essa live aqui para vocês, mostrando um pouco também aqui da cidade, da vista daqui, para falar sobre nomadismo e ser nômade digital. Então, bonita essa vista. Nossa, mas super poderia ser uma cidade no Brasil, né? Super poderia ser BH, super poderia. Ó, Miriam, sim, estou ouvindo bem. Bom dia, Marília. Poderia ser São Paulo. Engraçado, né? Visto daí. Porque assim, ó. Nossa, que sol. Gente, aqui estão agora 35 graus. Sei que quem tá no Brasil tá passando calor, tá passando frio. Quem tá em Portugal tá passando calor do cão. Eu vou vir pra cá para contar um pouco para vocês sobre esse nomadismo na sombra. E eu vou fazer essa live porque a gente postou falando bastante do que é ser nômade digital, quer dizer, falando que agora eu tô sendo nômade digital e perguntando para as pessoas quem que sabia o que é, né? O que é ser nômade digital e muita gente não sabe. E para falar a verdade, nem eu sei. É um processo, é uma descoberta, por isso que eu coloquei também aqui no título dessa live, descobrindo o que é ser nômade digital, porque não tem uma fórmula, é um título, né? É um nome bonito, chique, que deram quando eu falo isso, assim, de vez em quando me perguntam, eu falo, não, eu sou nômade digital. Aí eu falo, nossa, não, é muito chique esse nome, e as pessoas ficam, nossa, que legal, que fancy. Mas eu acho que é um título que foi dado a isso que eu estou fazendo agora, que é, eu não tenho uma casa fixa e eu trabalho digitalmente. Eu trabalho online e por isso escolhi ter uma vida em que muito interessante, curiosa e desafiadora, em que todos os meus dias são muito diferentes dos outros, porque eu não estou no mesmo lugar e porque eu não conheço o lugar onde eu estou, além do trabalho, da rotina e da musculação, de malhar e da alimentação e de tudo que a gente se preocupa na rotina, no dia a dia, eu ainda tenho a descoberta do lugar da cidade. E é isso que eu estou fazendo agora também aqui em Hong Kong, onde eu cheguei na última quinta-feira. Então não faz uma semana que eu tô por aqui e eu venho contar um pouco para vocês sobre o que significa isso também, pensando quem tiver perguntas, quem tiver interesses. Eu tenho rodado o mundo como essa pesquisadora de arte, curadora, pesquisadora e jornalista, desde o começo do ano passado. Então, desde o começo de 2024, eu tenho feito esse nomadismo, que eu tenho uma mala só, e as pessoas me perguntam muito, né, sobre o que eu levo junto comigo. Então, eu tenho uma mala grande que eu gostaria que fosse muito menor, eu gostaria de trazer muito menos coisas. Então, eu tenho uma mala grande de 23 quilos, eu tenho uma mala menor, que é uma mala de mão, e a minha mochila que vai ao computador. Então, desde o começo de janeiro de 2024, eu resolvi sair de Lisboa, onde eu estava vivendo durante 6 anos, para mudar e para começar essa vida de nomadismo. E descobrir esse dia a dia e descobrir o que significa viajar, uma vida de viagem, uma vida que todos os dias eu sou desafiada. É basicamente por aí. É uma vida de não conhecer ninguém que está no lugar, é uma vida de ter poucos objetos junto com você, é uma vida de acordar e decidir o que você vai fazer naquele dia, naquela nova cidade, e é uma vida de sempre decidir onde que você vai estar
no próximo lugar, né? No próximo mês, na próxima semana, sei lá. Então, é uma vida, assim, de decisões sobre, principalmente, o lugar onde você vai estar e o que você vai fazer nesse lugar. E é isso que eu me propus em 2024, no começo do ano, quando eu fui para Europa. E agora eu tô na Ásia, ou seja, agora é o meu 4º mês aqui e eu tô há 4 meses me sentindo muito mais desafiada, achando tudo muito mais diferente, porque é a Ásia. Eu tô literalmente de cabeça para baixo. Nada é parecido com o que eu conheço. E eu, então, tô aqui viajando e fazendo essas mudanças de país na Ásia e ainda assim lidando com o fuso para trabalhar e, sei lá, a língua que não é a minha, a comida que não é a minha, mas que é maravilhosa e que eu amo. Então já faz 4 meses. Eu comecei, quando eu vim para a Ásia, eu decidi vir para cá, eu comecei com Coreia do Sul. E muitos já sabem disso, né, que eu comecei na Coreia, porque aqui no Bigorna eu cobri Coreia, assim, extensivamente, e dei um curso online sobre Coreia. Então, junto com o nomadismo, nós decidimos no Bigorna começar a dar cursos online. Então, esse meu nomadismo, ele significa que eu vivo num lugar, significa que eu pesquiso no lugar e que eu pesquiso arte. Então, o que me move, literalmente, e os meus destinos são muito baseados na arte contemporânea. Que mais? Então, no Bigorna, eu comecei a fazer... Deixa eu colocar aqui um pouco. No Bigorna, então, eu comecei a fazer esses cursos, e na Coreia foi o primeiro curso que eu dei na Ásia. E cobrimos muito a Coreia. Depois de 3 meses, eu decidi... Lívia, tá linda, obrigada, Lívia. Lívia, acho que um dos seus filhos também viajam bastante, né? Tem essa pegada de nomadismo digital. Quem tiver dúvidas, perguntas, quem tiver curiosidades, muitas pessoas que eu encontro no meio do caminho são curiosas com o que eu tô fazendo, porque elas querem fazer também. Então, se vocês tiverem interesses e perguntas específicas, coloquem aqui. Eu vou passar por uma listinha de coisas. Eu já estou falando aqui, mas vou passar por uma listinha de coisas. Bom, depois da Coreia do Sul, eu decidi ir para o Taiwan. Fui para a Coreia principalmente por conta da cena de arte e fiz a pesquisa, modéstia à parte, mais legal que eu fiz na minha vida. Porque foi incrível a pesquisa na cena de arte contemporânea na Coreia. Foi muito diferente, abriu muito minha cabeça. E com o curso online eu trouxe para vocês, né, tudo que eu pesquisei lá nos 3 meses em que eu morei. Depois eu decidi ir para o Taiwan. Felipe, olá, Paulo, olá, Cláudia. Estou aqui falando do meu nomadismo aqui na Ásia, direto de Hong Kong. Olá, Alexandre. Eu fui para o Taiwan, para Taipei, e cheguei lá há 15 dias, mais ou menos, no comecinho de julho, um pouquinho antes do começo de julho, finalzinho de junho. Eu fui para Taipei para conhecer, porque estando na Coreia, começou a me dar curiosidade pelo Taiwan. Algumas pessoas que eu encontrei, outros comentários que eu ouvi, outros artistas que eu vi na Coreia do Sul e que começaram a me dar interesse pelo Taiwan. E eu acho que, principalmente, o que eu estava com vontade era ir para um lugar onde eu poderia ter contato com a natureza. E Taiwan é exuberante, né? Então, lá fui eu para o Taiwan, onde eu passei 10 dias, não foi muito tempo. Outra coisa que as pessoas me perguntam muito, quanto tempo que eu passo nos lugares, né? Normalmente eu prefiro passar mais tempo. Eu prefiro... Nossa, aqui tá, o vento levou, né? Tô aqui. Mas que bom, porque pelo menos tá um pouquinho mais... Nossa, porque tá muito calor aqui. Bom, muitas pessoas me perguntam quanto tempo que eu passo nos lugares, né? E eu
prefiro, e eu fui entendendo isso ao longo desses últimos meses, ou desde o ano passado, que eu prefiro passar mais tempo como nômade num lugar. Então, eu prefiro passar 3 meses. É o que eu passei em Berlim, é o que eu passei em Paris, é o que eu passei na Coreia do Sul. É um tempo que me dá a possibilidade tanto para criar uma rotina. Então, não é uma sensação de viagem, é uma sensação de, olha, a hora que eu acordo, o que eu faço de manhã, o que eu tomo de café, que horas que eu vou fazer uma corrida, onde que eu vou correr, achar um lugar para isso, achar um restaurante que eu possa almoçar na minha rotina de trabalho. Então, eu tenho feito muito disso, de passar pelo menos 3 meses nos lugares com essa vontade um pouco de criar essa rotina. No Taiwan, eu passei só 10 dias. Foi diferente. Eu resolvi sair da Coreia do Sul e propositadamente fazer alguma coisa que fosse menos intensa, talvez. Menos intensa. A Coreia do Sul foi muito intensa. A Coreia do Sul foi muito diferente. Elizabeth, Canatela, que estão entrando aqui. A Coreia do Sul, eu fiz muita pesquisa, eu falei com muitos curadores, muitos diretores de museu. Foi uma pesquisa muito intensa jornalística. E eu resolvi escolher um lugar que eu pudesse ter um pouco mais de paz, talvez, um pouco mais de tranquilidade. E então eu fui para Taipei e passei 10 dias lá. O que me fez sair de lá e vir para Hong Kong? O que me fez sair de Taipei foi o tempo. O tempo estava horroroso. E eu passei por um tufão lá. Postamos no Bigorna ontem um vídeo falando sobre isso, sobre o fato de que teve um tufão no Taiwan. E isso fez com que o tempo mudasse muito, assim, mudou absurdamente, estava chovendo loucamente. Eu tinha já uma viagem programada para fazer uma volta na ilha. Eu deixei meu malão em Taipei e eu ia fazer uma volta na ilha e não consegui por conta do tempo. E fiquei pensando para onde que eu poderia ir. Eu estava muito perto de Hong Kong, eu tenho muita curiosidade por Hong Kong e cá estou. Cheguei em Hong Kong no sábado e tô fazendo essa vida mesmo de descobertas aqui e junto com o trabalho. O que mais que é legal falar? Muitas pessoas me perguntam sobre onde eu fico, onde eu me hospedo. E eu me hospedo em Airbnb. Com o tempo você vai criando uma espécie de vários critérios que fazem com que fique mais fácil a escolha do seu Airbnb, aonde ficar, o que escolher. Então eu fico em Airbnb e normalmente quando você pega um Airbnb para mais de 28 dias ou mais de 2 meses, você ganha um desconto gigantesco no Airbnb. E é isso que eu me aproveito, justamente por ficar bastante tempo. Às vezes eu ganho 40% de desconto no preço do apartamento. Se você vai viajar para algum lugar e você fica no Airbnb, quando você fica, não é regra, mas muitos dos Airbnbs, se você fica 28 dias ou 2 meses, o desconto vai aumentando. Então eu pago 40% a menos do que você pagaria para passar uma semana nesse mesmo Airbnb. Então passando mais tempo, que é muito bom, é uma fórmula ótima e é o que eu tenho feito bastante. Que mais? Quanto à minha rotina, o que eu faço na rotina? Eu tenho lá, eu crio uma rotina de algum jeito. Nessas cidades que eu tô menos, aqui em Hong Kong, por exemplo, tá mais difícil de criar uma rotina, porque é pouco tempo. Eu vou sair daqui na sexta-feira. Eu cheguei na sexta-feira passada, ou quinta-feira passada, então uma semana. E daqui vou para Londres. Então, volto para a Europa. Então, aqui tá mais difícil criar uma rotina. Aqui também não coloquei muito tempo para isso. Aqui eu tô fazendo o que eu posso para conseguir trabalhar com 11 horas de diferença com o Brasil e 7 horas de diferença com Portugal. Então, meus 2 trabalhos estão nesses 2 lugares. E tô fazendo o máximo para conseguir conhecer a cidade
e aproveitar, enfim, trabalhar e conhecer a cidade, né? Aproveitar porque aqui tá tempo bom, tá verão, tá sol, como vocês podem ver. Então, tô fazendo o máximo para que isso aconteça. E aqui, eu também, uma coisa que foi legal ontem, por exemplo, eu fiz uma reunião de Macau. Ontem eu fui para o Macau, peguei um barco que 1 hora eu estava no Macau e eu queria conhecer, né? Afinal, Macau também é colônia portuguesa. Não fala português em Macau, é mito. Ninguém fala português, aliás, ninguém fala português nem inglês. Eu mal consegui me comunicar em Macau ontem, mas eu fui conhecer, passei o dia lá. E aí, no meio do dia, eu parei numa tea house, numa casa de chá, pedi um chá que estava delicioso e fiz minhas reuniões da casa de chá. E é muito legal. Quando eu sento assim, eu falo, gente, eu tô no Macau, eu tô no meio, sabe, do meio da Ásia, fazendo uma reunião de uma casa de chá. É muito legal, sabe? É uma coisa, pra mim, eu acho que é muito legal. É para poucas pessoas, eu acho também. Quer dizer, eu tenho viajado muito e as pessoas me falam, nossa, você tem um emprego dos sonhos, que é ser nômade digital, que é poder viajar e trabalhar, que é trabalhar de qualquer lugar. Nossa, é dos sonhos. Eu acho, é o que eu escolhi para mim, é o que eu construí para ser possível para mim. Mas para muita gente não é. É muito desafiador, é muito cansativo. Você está o tempo inteiro sem uma estrutura, você está o tempo inteiro sem uma segurança de uma rotina, de amigos, de família. Eu tô sozinha, eu tô viajando sozinha, uma mulher viajando sozinha, né? E então eu acho que precisa de coragem. E muitas vezes eu fico com medo. Muitas vezes eu falo, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu fui inventar? Por que eu só não fiquei em Lisboa? Ou por que eu só não fiquei em São Paulo, sabe? Isso passa muito pela minha cabeça. Depois eu me relembro, eu falo, não, eu tô aqui porque essa foi a vida que eu escolhi. Eu quero estar aqui, eu quero enfrentar esse dia sem segurança alguma. Eu quero enfrentar esse dia sozinha, eu quero conhecer essa cidade fazendo exatamente o meu horário, o meu tempo, a hora que eu volto para trabalhar é minha, a hora que eu acordo é minha. E é muito legal. E é algo que eu me propus e que hoje eu tô cansada. Hoje eu falo, nossa senhora, eu quero um pouco voltar. E também por isso que eu vou voltar um pouco para a Europa, por conta desse desafio que é tão diário, né? Mas que é muito legal. Que mais que vale falar, então? Quais são os meus trabalhos, né? Por que eu posso viajar? E eu aqui andando no rooftop do Airbnb, olha que coisa boa. Vamos lá, por que eu posso viajar? Eu tenho uma chefe que chama Pauline Fossel. Eu trabalho em Lisboa em Lisboa eu trabalho há mais de 5 anos com ela. E essa minha chefe, felizmente, entende como viajar é importante para a pesquisa sobre arte contemporânea. Ela mesma é uma pessoa que viaja muito. E ela mesma está se mudando, por exemplo, de Portugal para Dubai, que é onde tem muitos expatriados, é onde tem muitos nômades digitais. Então, eu felizmente tenho um emprego, ou dois, no caso, ela é minha chefe em 2 empregos diferentes. E nesses 2 empregos, ela entendeu a minha vontade de viajar e ela entendeu também o que eu posso trazer para os meus trabalhos ao viajar. Então, eu acho que, beijo Pauline, eu acho que a primeira coisa é essa possibilidade de ter uma chefe, de ter um emprego que me proporcionam, entendem o valor da viagem e do nomadismo. Então, acho que o primeiro de tudo é isso.
O que eu faço? Além do Bigorna, aqui no Bigorna, eu sou fundadora do Bigorna, Sofia, minha parceira, minha irmã, artista, que também trabalha no Bigorna, então nós duas estamos aqui produzindo Bigorna, então além de ser fundadora do Bigorna, e claro que eu posso fazer ele de qualquer lugar, inclusive quanto mais coisas eu trouxer para vocês de lugares diferentes, melhor. Além de fundadora do Bigorna, eu também sou jornalista e pesquisadora e curadora de arte contemporânea. Nesses 2 empregos que eu tenho, que são baseados em Portugal, um deles eu escrevo sobre, mais focado em arte e tecnologia. Eu sou editora do 100 Collectors, é um site de arte dedicado a colecionadores de arte. E eu sou editora desse site. Eu tanto escrevo textos em inglês, como eu edito textos de colaboradores. E aí, o nomadismo, as conexões, eles são muito importantes, porque esse site é um site global. O outro trabalho que eu tenho eu trabalho com o Vils, que é um artista português, um artista que veio da arte urbana, super grande e super importante em Portugal. Eu sou curadora de toda a estrutura que está por trás do Vils, ou da estrutura que ele montou, que tem uma galeria, que tem um festival, que tem uma galeria de arte digital, que tem o Festival Iminente, que é o Festival de Música e Arte, e que tem as paredes que são feitas em Lisboa, os murais, as paredes todas na cidade. E edições de arte. Então, é todo um grupo de arte em que eu atuo como curadora, eu faço pesquisa, eu trago conceito, eu trago curadoria para as exposições e eu escrevo todos os textos. E escrever, eu posso fazer isso de qualquer lugar, inclusive é melhor se eu não estiver num escritório barulhento. Então, com o tempo, em Portugal, eu ia fazendo isso a partir de casa, escrevendo textos em casa, e o trabalho estava em Portugal, mas eu não estava indo. E com o tempo eu fui entendendo que eu podia realmente... Nossa, mas então quer dizer que eu não preciso estar em Portugal, quer dizer que eu posso escrever os textos de onde for. E foi assim, isso que acontece. Eu estou nesses trabalhos já faz um tempo e tudo dá certo, assim, tem dado certo. Eu tenho milhares de reuniões na semana, eu tenho que me entender com o fuso. Agora meu fuso são 7 horas para Portugal, então as minhas reuniões são sempre 7 horas para trás. Então tem muitas vezes, assim, é muito comum eu fazer reunião aqui meia-noite, 11 horas da noite. Então à noite eu tô sempre trabalhando, tarde da noite, e muitas vezes, sei lá, muito de manhã cedo, eu também trabalho por conta do trabalho com Bigorna, com o Brasil. Então, às vezes, por exemplo, lá na Coreia do Sul, eu estava fazendo live às 6h30 ou 7 horas da manhã. Então, já começando o meu dia de trabalho, porque vocês em São Paulo estavam às 6h30 da tarde. Então, esse vai sendo o meu dia e essa vai sendo a minha construção de rotina e de trabalho. E o que mais? É difícil fazer amigos. Quer dizer, é os dois, né? É fácil e é difícil. Bom, amigo, amiga e amiga são uma construção, né? Precisa de tempo, precisa de construção. Então é muito fácil conhecer pessoas, talvez. Não tanto na Coreia, porque na Coreia eles são mais fechados. Aqui, que é Hong Kong, é um país, é uma cidade, um país... Quer dizer, é uma cidade que tem muito expatriado aqui. Então, acho que nessa vontade das pessoas de viverem como eu também, né? Acho que cada vez tem mais nômades digitais, mais expatriados, mais pessoas explorando o mundo. E aqui tem muitos expatriados e muitos ocidentais. Então é uma cidade que as pessoas falam muito inglês. É uma cidade que na rua eu vejo muita gente trabalhando nos cafés durante o dia todo, muitos jovens na rua. Você percebe que são ocidentais, que estão aqui sozinhos.
Então aqui é uma cidade que dá para conhecer mais pessoas falando inglês e que estão tendo uma vida semelhante da minha, como nômades. A Coreia do Sul, por exemplo, é uma cidade que não tem tantos nômades digitais, nem tantos ocidentais, tem muito menos turismo lá, uma cidade mais difícil de conhecer. Beijos, Liva, beijos, beijos, depois você assiste o resto. Então, fazer amigos é mais complicado, porque você está sempre mudando de lugar, mas, ao mesmo tempo, eu também percebi que é infinito a lista de amigos que eu posso ter. Então, é muito legal, porque daí você vai criando com chavos, você vai criando amigos, você vai criando nichos em todos os lugares do mundo. E nicho é o que talvez seja o mais importante para mim, que é o nicho da arte, que é o nicho da arte contemporânea, que provavelmente é o que me sustenta nas minhas viagens, ou sustenta essa minha vida de nômade digital. Primeiro, porque o dinheiro vem daí, né? Vem do meio da arte em Portugal, mas que me paga para eu poder fazer as minhas viagens, que me paga para eu poder pagar meu Airbnb, para eu pagar meu dia a dia, né? Para pagar minhas contas. Então eu acho que é isso. Mas também porque nos lugares, o meio da arte é uma bolha, sempre. A arte contemporânea, não importa onde você vai, ela é muito uma bolha. E essa bolha, ela pode ser para quem vê de fora muito fechada, e o que a gente faz no Bigorna é tentar abrir essa bolha, estourar a bolha. Mas, por outro lado, para quem, como eu, faço parte desse meio, quando eu chego num novo lugar, é muito fácil eu passar a conhecer artistas, curadores, diretores de museus, diretores de espaços independentes, jornalistas como eu, pesquisadores, porque é como se a gente se juntasse por conta de uma paixão em comum, um trabalho em comum, mas principalmente uma paixão, que é a arte. Então isso faz com que as pessoas, uma me apresente para outra e eu consiga cada vez mais criar, né, um nicho nesses lugares. E quanto mais tempo eu fico, mais eu percebo que esses nichos realmente eu consigo conhecer mais pessoas e realmente criar ali um meio. Isso aconteceu para mim muito em Paris, aconteceu muito na Coreia do Sul. Acho que agora é um lugar que eu tenho pessoas profissionais que eu posso contatar, que eu posso conversar, que eu posso pensar em projetos e que, inclusive, tem acontecido. Agora, por exemplo, eu estou trabalhando num projeto na Coreia. E o que mais? Eu acho que é isso. Alguém tem perguntas? Alguém tem dúvidas? Dinheiro, né? Dinheiro, eu comecei falando sobre o fato de que os meus 2 trabalhos me pagam. O Bigorna ainda não paga, não se paga. Quer dizer, o Bigorna se paga com os cursos, mas vocês que estão aí acompanhando o Bigorna, a gente sempre fala sobre isso, né? A dificuldade de ganhar dinheiro com projetos independentes como o Bigorna é complicado. E então o Bigorna tem sido difícil, mas os meus 2 outros trabalhos me pagam e, além disso, eu faço muitas outras coisas, né? Eu dou visitas guiadas. Então, quando eu estava na Coreia, por exemplo, eu dei visita guiada para 3 grupos de brasileiros diferentes que me contataram para dar visita guiada. Eu escrevo sobre o lugar onde eu estou, sobre uma exposição que eu vi, sobre uma pauta que eu acho interessante para revistas em Brasil e em Portugal, regularmente. Aí, além disso, eu sou chamada para dar cursos e acompanhamentos. Agora, por exemplo, eu dei um curso para a Universidade de Anhanguera sobre luz na arte contemporânea e eu adorei ter dado, também online. Então, essas coisas todas vão também fazendo com que eu pague a minha vida, as minhas contas e consiga cada vez mais continuar viajando e continuar planejando essa viagem. Mas é isso, sim, tem todas as contas a pagar, mas é muito diferente das contas que vocês talvez paguem. Vocês ficam pensando, por exemplo, vocês pensam na conta de luz, na conta de telefone, na conta de
de internet, né? De internet, todas as contas, sei lá, regulares que vocês têm que pagar para uma casa para existir, né? Eu não tenho essas contas. O que eu pago é meu Airbnb e pronto. Eu pago mensalmente um Airbnb no lugar onde eu vou ficar, ou aqui no caso, uma semana. Eu pago esse Airbnb e eu não tenho preocupações com contas de casa. Eu tenho um chip no celular que é um eSIM que eu pago e eu pago todas os meus impostos, tanto no Brasil como em Portugal. Então, isso sim, eu tenho contadora nos dois lugares, eu tenho empresas nos dois lugares. Então, eu tenho que olhar para isso. Então, eu também tenho as minhas contas a pagar. Mas as contas do dia a dia, da casa, eu não me preocupo, o que é muito bom. Eu não me preocupo tanto com, sei lá, limpeza da casa eu mesma faço. Então, alimentação, eu compro tudo na rua e trago e cozinho. Então, tô ali fazendo no dia a dia, mas que talvez os custos, muitas vezes, acabam sendo mais ou menos iguais. Em Lisboa, o custo de vida estava muito alto. Eu vivi em Lisboa durante uns 6 anos, e o custo de vida em Lisboa ficou tão alto, o meu apartamento em Lisboa, a vida que eu estava levando lá, enfim, ficou tão caro que muitas vezes, alguns países que eu vivi, com certeza na Ásia, eu paguei muito mais barato vivendo na Ásia do que vivendo em Lisboa. Então, tem essa, né? Tem esse pensamento sobre os custos de vida. Quanto que custa supermercado, quanto que custa entrar no museu. Eu não pago museu, eu sou imprensa, mas quanto que custa visitar lugares, quanto que custa ópera, que eu visito, enfim, eu vou mais em show, em arte, concertos. Então, tudo isso, muitas vezes, aqui na Ásia é muito mais barato, acaba sendo um custo de vida muito mais barato. A comida nem se fala. 10 euros, eu penso em euro, 10 euros eu como muito bem aqui na Ásia. Lili, tudo muito interessante e desafiador, parabéns. Como você faz quando precisa de médico ou exames? Ai, que boa pergunta. Você tem sempre um seguro viagem? Para cada local você faz um seguro? Lili, muito boas, ótimas perguntas, bem práticas e boas. Vamos lá. Eu tenho um seguro no Brasil. Eu tenho 2 seguros. Eu tenho um seguro no Brasil e eu tenho um seguro em Portugal. Em Portugal eu tenho seguro porque o trabalho me paga, seguro saúde, o que é ótimo. E no Brasil eu continuo pagando meu seguro, que eu nunca parei de pagar desde sempre. Até um seguro que está ligado, enfim, que está ligado à família, né? Um seguro, enfim, que é familiar, um seguro de saúde. Então eu tenho nesses 2 lugares. Quando eu tenho que fazer exame, Lili, eu volto para os 2 lugares. Até porque Portugal eu tenho que voltar a cada mais ou menos uns 4, 5 meses eu volto para Portugal. A Sofia, minha irmã, mora em Portugal. Eu quero visitá-la, a Sofia e o Gustavo, o marido da Sofia. Então para eu estar um pouco com eles, minhas coisas estão com eles e também porque meu trabalho é lá. Então eu passo um tempo lá e consigo fazer os meus exames em Portugal ou quando eu volto para o Brasil. Agora, médico no Brasil é muito diferente, né, do médico na Europa. É uma coisa assim completamente diferente o trato que se tem com o paciente. E no Brasil a gente faz exames preventivos, né? A gente tem esse costume de fazer exames preventivos. Isso na Europa não existe. Ninguém faz plano preventivo. Em Portugal, eles olham para mim e falam: mas você é jovem, está saudável, pode ir embora, toma um chá. Então é bem diferente, Lili. Quem mais fez pergunta? Que você possa ver como gosta sempre. Marga, obrigada, Marga. Marga sempre acompanhando aqui o Bigorna. É muito, eu também pretendo, enfim, não sei, não sei o que eu pretendo. Bom, acho que também é um bom final para essa live. Quais são os próximos passos, né? Eu acho que muito do que essa vida significa... Ai, deixa eu vir um pouco aqui para a sombra. Ai, que calor. Muito do que essa vida é também a possibilidade de mudar de planos. E eu me decidi muito na hora do que eu vou fazer. E, por exemplo, eu estava pensando que eu ia ficar na Ásia até
final de setembro. E quando o tufão aconteceu Gustavo, oi Gus, acabei de falar em você. Quando o tufão aconteceu, aquele tempo horrível no Taiwan, eu pensei, nossa, mas o que eu tô fazendo aqui, né? E aí eu acho que tem algumas coisas que eu falo, tá bom, tudo bem mudar de planos, né? Eu sou um pouco controladora, eu sou um pouco organizada. Então é todo um exercício de entender que tá tudo bem, aquilo que eu tinha previsto ou aquilo que eu tinha programado para mim não acontecer. E porque eu não tenho marido, eu não tenho filhos, eu não tenho cachorro, eu não tenho casa, eu não tenho geladeira para colocar ímã, entendeu? Não tenho carro, não tenho. Então, assim, é muito diferente. Eu penso por mim, né? E pelo menos agora, eu não sei quanto tempo que isso vai durar, eu não sei quanto tempo que eu vou aguentar, eu não sei quanto tempo que eu vou querer continuar nessa vida tão autônoma e independente. Mas isso me promove, me dá a possibilidade de eu mudar de planos. Ontem eu acordei achando que eu fosse escrever um texto, eu não estava com informações suficientes para o texto e fui para Macau, sabe? É muito legal. Eu falei, não, então eu vou trabalhar amanhã, porque amanhã eu vou ter as informações para o texto. Claro que eu trabalhei antes de ir para Macau, depois que eu voltei, trabalhei no barco, enfim, trabalhei lá, mas é diferente. Eu posso não ficar sentada olhando para o computador e fingindo que eu estou trabalhando, entendeu? É muito interessante, é toda uma construção de mudar de planos. E eu não sei quando é que eu vou mudando. Miriam, admirável a sua coragem. Parabéns por conquistar essa vida tão incrível. Eu adoro te seguir e conhecer um pouquinho do que você está vivendo. Ai, Miriam, obrigada. É muito maravilhoso mesmo. Eu gosto muito de dividir isso com vocês no Bigorna. Eu sou muito curiosa. Eu sou muito apaixonada pela vida. Eu acordo cheia de energia para explorar. Então, e para mim trazer isso no Bigorna para vocês é muito legal. O Bigorna também é uma vitrine para dividir isso com vocês de um jeito diferente, que é um jeito que é por meio da arte, né? Então, Miriam, obrigada por acompanhar. Todo mundo que está aqui, poucas pessoas entraram hoje, mas obrigada a quem entrou. Acho que foi um horário meio ingrato, mas vai ficar gravada a live, então quem quiser assistir depois. Se você conhece pessoas que querem fazer nomadismo, que querem começar a viajar, eu tenho conhecido cada vez mais, que fazem perguntas, envia essa live para a pessoa, ou manda o Bigorna, o perfil do Bigorna. A gente vai falar cada vez mais. Aqui a gente fala bastante sobre esse nomadismo, sobre a minha pesquisa, sobre o que é essa vida itinerante. E então envia para as pessoas, para elas acompanharem também. E aqui no Bigorna, todo o prisma, tudo que eu cubro, vai para a arte. Aqui nessa live, eu fiz essa live mais para falar sobre a minha vida mesmo, sobre o meu dia a dia, porque a gente percebeu que vocês estão interessados. E se vocês tiverem mais dúvidas e questões sobre isso, ou quiserem papear, mandem notícias, mandem perguntas, tá bom? É isso. Então, beijos aqui de Hong Kong, última vista de olhos, como falam os portugueses. E eu vou, então, trabalhar e viver esse dia. Boa noite para quem está por aí e bom dia para mim. Beijo, beijo. Tchau, gente. Obrigada.